do coração dessa pessoa, e que haja uma mudança, e que haja uma transformação, meu Pai, por meio da Tua palavra, Pai, por meio da Tua palavra, porque, meu Deus, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem dos seus maus caminhos. Então que o Espírito Santo possa tomar a direção total desta reunião e convencer qualquer pessoa que aqui está, oh meu Deus, onde chega a minha voz, chega a minha imagem, oh meu Deus, que essa pessoa seja convencida pelo Espírito de Deus a andar de acordo, em conformidade com a vontade do Pai. Para a glória do Deus vivo eu oro, e eu oro em o nome de Jesus. Diga assim seja. Aplaude Jesus por ele. Pode sentar, por favor. Amém. Estamos cumprindo os protocolos, né? Como nos é permitido. Então essa é a razão, inclusive, da reunião ser um pouco mais cedo. Eu vou falar para você, irmão, você deixou meu coração cheio de alegria de ver você aqui. Eu achei que eu não ia encontrar o povo que eu estou vendo aqui agora, eu não ia encontrar aqui, porque afinal de contas, irmão, uma hora a menos, né? E teve um irmão que falou comigo, falou, poxa pastor, começa às 7, eu saio 7h30 do trabalho. Aí eu pensei comigo, se ele for uma pessoa esforçada, se ele gastar 15 minutos para chegar na igreja, ele vai chegar às 7h45, ele vai pegar pelo menos uma oração, ele vai pegar. Aí eu me lembrei, quando eu era apenas membro, porque hoje eu sou membro e sou pastor, eu me lembrei quando eu era apenas membro, quantas vezes eu não cheguei na igreja, o pastor dizendo, pessoal, vá na bênção de Deus, que a unção de Deus te proteja. Eu falava, Deus, obrigado. Mas aquele empenho, aquele esforço de querer estar com Deus, de querer ouvir de Deus, de querer ir à casa de Deus, trouxe muitas bênçãos, muitos benefícios à minha vida. Então eu sei que às vezes nós vamos ter que nos empenhar um pouquinho mais, nos adaptar um pouco mais. Eu ia começar o culto, aí até avisei a minha equipe, falei, não, eu vou lá começar o culto. Aí chega um da minha equipe, quase morrendo lá em cima, com a língua assim, porque o meu escritório fica em cima, né? Com a língua quase no umbigo, né? Aí eu fiquei com uma dó, falei, ó, vai lá, te dou 10 minutos. Você tem que honrar quem te honra. Eu já tinha avisado já a minha equipe, eu falei, não. A pastora subiu lá, falou, não, eu falei, não, eu vou começar, não temos tempo. Né? Mas aí não teve como, né? Não teve como não deixar. Eu quero que você preste atenção, né? Porque senão nós não vamos conseguir. E nós temos que estar vigilantes, irmão. Mandaram um comunicado para a gente, eu fiquei vendo só, eles ficam procurando, irmão. Chegou um comunicado que eles receberam uma denúncia que nós fizemos reunião no dia 26 e no dia 27, com aglomeração de pessoas, né? Eu falei, mas que mentira. Para começar, dia 25 foi o Natal, né? No dia 26, quem fez a reunião aqui foi o pastor David, tinha 4 pessoas só, mais ou menos. Eu tinha mais, David, você está nas minhas costas aí? Era mais ou menos isso ou mais ou menos, David? Hã? Foi isso mesmo? 4 pessoas tinham. No sábado não teve reunião, quer dizer, tudo mentira, né? Mas eles ficam procurando. Então por isso nós não vamos dar motivo, amém, pessoal? Se alguém nos perseguir, se alguém falar contra nós, é calúnia. A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriam, vos perseguem, por causa de Cristo, tudo bem. O ruim é quando alguém fala contra você, sendo verdade. Aí é motivo de vergonha para você. Agora você sendo inocente, Deus seja louvado. Porque a Bíblia diz que grande será o vosso galardão. Para não ficar na minha palavra, Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 13. Quer ver? É bom mostrar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é que interessa para a gente. O resto não interessa não. É fácil, Mateus é o primeiro livro do Evangelho, do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo é o 11. Deixa eu ver. 11. Versículo bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha, quer dizer, a pessoa está mentindo. Nós nem tivemos culto aqui, irmão, no sábado, e na sexta-feira tinha 4 pessoas que o pastor deu atendimento, quer dizer, mas mandaram um comunicado, pega lá para mim, irmão, vou mostrar para eles, comunicado, parecia um jornal, irmão, entendeu? Quer dizer, então a gente não pode dar motivo. Olha o versículo 12, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Então, se nós somos inocentes, se a pessoa é inocente, glória a Deus. Agora, o ruim é quando alguém fala contra mim, ou quando alguém fala contra você, e essa pessoa está falando algo que é verdadeiro. Aí é vergonha para nós. Eu comecei a dar uma mensagem essa semana, no domingo, e essa mensagem ela é em 2 partes. E na primeira parte eu falei do livro de Jonas, e eu falei uma coisa, irmão, que está gravada no meu coração e eu gostaria que ficasse gravada no seu. Jonas era o crente da situação ali naquele barco. Ele era aquele que pertencia a Deus, correto? Só que quem era o problema para eles? Era o crente. Irmão, você não pode ser problema para ninguém. Você não pode ser problema para a vida de ninguém. Você tem que ser a solução. Você tem que ser a bênção. Amém? Então, se alguém te perseguir porque você de uma maneira inocente, de uma maneira injusta, alguém falar contra você, glória a Deus. Agora, alguém falar contra você que você é adúltero e você é, falar que você é ladrão e você é, falar que você é mentiroso e você é, falar que você é mal pagador e você é, aí é vergonha. É vergonha. Você não pode ser problema para ninguém. Você tem que ser bênção para as pessoas. Você tem que ser solução para as pessoas. Jonas era o crente da situação. O barco estava pronto a se despedaçar. O barco estava pronto a se destruir. A tempestade era enorme. Quem era a causa de todo aquele sofrimento ali? Era Jonas. Quer dizer, você não pode ser a causa do sofrimento da sua mulher. Você não pode ser a causa do sofrimento do seu marido. Você não pode ser a causa do sofrimento do seu filho. Você não pode ser a causa do sofrimento do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu empregado. Mano, você tem que ser a solução. O Senhor Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Mas aquela situação toda de Jonas era por que razão? Por causa da desobediência, por falta da não submissão, ou seja, por falta da falta de submissão. Ele não se submeteu à orientação de Deus. Então ele trouxe aquele infortúnio todo, passou por uma situação complicada. Eu expliquei para você que Deus, o processo de Deus, ele vai se concluir. O resultado vai surgir. Agora o processo que vai depender de mim e de você. Se nós observarmos a palavra, obedecermos a palavra, o processo vai ser com tranquilidade. Se nós desprezarmos a palavra, o processo vai ser com dor e sofrimento. Jonas não quis observar. Deus falou para ele ir a Nínive, ele não foi. Ele foi para a Espanha. Em vez de ir para Nínive, ele foi para a Espanha. Acabou não chegando onde ele queria. Tempestade. Acabou indo para o mar. Ventre do peixe. Sofreu 3 dias e 3 noites lá. Jogou na praia. E ele foi e fez o que Deus mandou ele fazer. Quer dizer, então o processo de dor e sofrimento ele escolheu quando ele desobedeceu. Agora existe um outro, que é a segunda parte dessa mensagem, que obedeceu Deus e por obedecer foi abençoado. Quer ver? Gênesis capítulo 26, o verso é o primeiro, e está escrito assim: naquela região, Gênesis capítulo 26, versículo 1, para quem está anotando. Naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo seguinte: e ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Irmão, primeiro eu quero que você entenda, era época de seca, a estiagem era enorme, e por falta de chuva, a fome havia se alojado naquela região. A coisa estava complicada, mas só que no Egito tinha comida, e estava todo mundo descendo ao Egito. Estava todo mundo descendo ao Egito. Uma coisa que eu quero falar para você, guarda no teu coração: não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, não é porque todo mundo acha que é correto que você tem que achar. Eu costumo dizer e repito, não é porque todo mundo está fazendo o que é errado que o errado virou certo. E não é porque ninguém está fazendo o que é certo que o certo virou errado. Certo é certo e errado é errado. Se alguém está fazendo certo, glória a Deus. Eu não vou fazer porque alguém está fazendo, eu vou fazer porque é certo. Se alguém está fazendo o que é errado, eu não vou fazer o que é errado. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Não importa o que as pessoas estão fazendo. A minha vida, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. A minha vida tem que ser dirigida pela palavra. Amém?
Estava todo mundo descendo para o Egito, mas Deus chegou para ele e falou o quê? Ó, ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe... Está em dificuldade? Pastor, está complicado. Busque a direção de Deus. Fique na orientação que Deus dá para você. Por mais que a orientação que Deus dá para você parece uma orientação assim que contraditória. Afinal de contas, meu irmão, você vai ver aqui comigo e você vai ver que aquele homem, ele obedeceu a Deus e plantou em uma terra árida, em uma terra sem condições de produzir, mas essa terra produziu. Por quê? Porque ele obedeceu. É isso que eu quero que você entenda. Talvez ao obedecer vai até te trazer um certo desconforto momentâneo, uma certa dificuldade momentânea, até uma certa dor momentânea, mas como eu disse, é momentânea, é uma coisa transitória, é uma coisa que vai passar rápido. Por quê, pastor? Porque haverá intervenção divina. Quando você não obedece, você está se opondo ao Deus Todo-Poderoso, você não vai ter a ajuda dele. Pelo contrário, você está colocando ele como teu inimigo, você vai ter ele como adversário. Você compreende ou não? Quando ele fala, aquele que se faz amigo do mundo se torna-se inimigo de Deus, por quê? Porque o mundo não obedece às orientações de Deus, por isso se coloca na posição de inimigo. Se eu me faço amigo do mundo, eu começo a ver como o mundo vive, eu também me coloco nessa posição de inimigo de Deus. Você compreende, sim ou não? Então, quando você se coloca na posição de obedecer, você pode ter alguma dificuldade. Você pode ter pessoas te desprezando. Você pode passar por alguns apuros. Você pode ter uma certa perseguição. Só que tem um porém. Você vai ter intervenção divina. Você vai ter Deus junto com você. Amém? Versículo seguinte. Por enquanto, fique morando neste lugar. E eu estarei com você. E abençoarei. E darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão a promessa que eu fiz para o teu pai. Se você obedecer, eu vou cumprir na tua vida. É isso que você tem que entender também, tá, irmão? Que muitas coisas, pela tua fidelidade, pela tua obediência, não vai dar tempo de você viver para ver Deus cumprir, mas Ele vai cumprir na vida dos seus. É aquilo que eu falei para você, a palavra de Deus, ela se cumpre sempre. Agora o que nós temos que entender, que o Deus não está restrito ao tempo como nós estamos. 100 anos da nossa vida, 1000 anos da nossa vida, é um dia para Deus. E a maioria de nós não vai chegar nem a 100 anos. Para Deus, um dia é como 1000 anos do homem. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? E a maioria de nós nem a 100 anos vai chegar. Então, talvez você não consiga ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, mas acontecerá na vida dos seus. Por quê? Pela tua fidelidade. Abraão foi fiel. Abraão, amigo de Deus. Olha só que coisa séria. Olha o que Deus fala para ele, ó. Por enquanto fique morando neste lugar. Eu estarei com você. Esse por enquanto é o seguinte, fica aqui até eu te mandar. Tá bom? E eu estarei com você. E o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Se você prestar atenção aí, não era nem na vida dele que Deus iria cumprir, mas nos descendentes dele. Ou seja, não vai dar tempo de você ver, como não deu tempo do teu pai ver, mas eu vou cumprir minha palavra. Mas para isso, você precisa se submeter a mim como seu pai se submeteu. Eu sempre falava com os meus filhos, eu falava para eles, a vida boa que vocês têm é porque eu sirvo um Deus. Eu falei, amanhã vocês vão começar a família de vocês. Se vocês quiserem permanecer tendo essa vida boa, que o meu Deus passe a ser Deus de vocês. Que da mesma maneira que eu me submeto a esse Deus, porque os meus filhos, eles viam um homem em casa como eles viam na igreja. Um homem que orava, um homem que lia a Bíblia, um homem que se derramava diante de Deus, um homem que procurava fazer o que era correto. Não que eu não tenha falhas e não tenha pecados, irmão, eu seria o maior mentiroso da terra, mas eu me empenho, me esforço para obedecer a palavra de Deus. Às vezes me entristeço comigo mesmo, quando me pego em uma falha, em um erro, em um pecado, eu peço perdão a Deus e me entristeço. Às vezes fico triste 1, 2, 3 dias. Por quê? Porque eu não quero entristecer a Deus, eu quero ver de maneira que Ele se alegre comigo.
Eu sei que não importa o que eu faça, o amor de Deus, ele não vai mudar. Não tem nada que eu faça para que Deus me ame mais. E não tem nada que eu faça de errado que vai fazer Deus me amar menos. O amor de Deus é incondicional. Mas eu sei que eu posso ter uma vida onde eu traga alegria ao coração de Deus. É esse tipo de vida que eu quero ter. Você compreende o que eu estou falando? Então eu dizia a eles, se vocês querem ter essa vida maravilhosa, permanecer nessa vida maravilhosa, então tenha Ele como Deus, como eu tenho. Eu sempre ensinei isso a eles. Por quê, pastor? Porque é a verdade. E Deus estava dizendo aqui, eu vou abençoar os seus descendentes, mas você tem que me obedecer como teu pai me obedecia. Ou seja, porque eu só estou ouvindo falar com você, em outras palavras, porque o teu pai era submisso a mim. Então, por causa do teu pai que eu estou aqui dizendo para você, não desça para o Egito. Todo mundo está descendo, mas você não desce. Você fica aqui até eu falar com você, que você pode sair daqui. Versículo seguinte: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do... Olha só, eu vou abençoar de maneira que a bênção não vai ser, vai ser tão grande que não vai dar para ele segurar apenas com eles. Vai abençoar todas as gerações. Todos os descendentes da terra serão abençoados por meio da tua família, por causa da tua fidelidade. A tua fidelidade abençoa todos os teus. Muitas vezes o Senhor Deus vai socorrer o teu filho por tua causa. Muitas vezes Deus vai livrar o teu filho por tua causa. Muitas vezes Deus vai trazer a bênção sobre a tua família por tua causa, porque você é fiel. Mas só que eu tenho uma notícia para você: se você não for obediente, não for submisso, você não vai ser bênção para a tua família, você vai ser o problema para ela. Você está entendendo? Foi o caso de Jonas, como nós já comentamos. Então que você seja a pessoa que se submeta a Deus, para que você seja o canal de bênção para a tua casa, para a tua família. Amém, Jesus? Versículo seguinte: pois Abraão me obedeceu, e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Aí teu pai foi fiel. Tudo que eu falava com teu pai fazia. Versículo seguinte: assim Isaac ficou morando em... Ele obedeceu. Ele estava vendo o que estava acontecendo ali. Ele estava vendo o gado da vizinhança morrer. Ele estava vendo as pessoas abandonando aquele local. Mas ele tinha uma palavra de Deus. E a palavra de Deus qual era para ele? Fique aí, não saia daí, obedeça. Mas é época de seca, pastor, não tem pão, não tem comida. Deus está mandando você ficar quieto? Fica quieto. Pastor, mas a empresa lá onde eu estou trabalhando, eu acho que ela vai falir. Deus não mandou você ficar lá? Fica lá. Mas se falir meu patrão não me pagar? Deus não mandou você ficar lá? Você acha que Deus, ele é irresponsável? No momento que Deus falou alguma coisa para você, a responsabilidade é dele. Ele vai suprir as necessidades. Faz o que ele está mandando. Versículo seguinte: quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher... Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho mais para frente. A moça não marcou aqui para mim. Está marcado aqui o 12? Está marcado o 12, ela marcou assim. Vamos lá para o 12. Não, 26, 12 já está, né? Isso. Naquele ano, Isaac fez plantações ali. Ali aonde? Na terra seca, na terra árida. Talvez alguém olhou, passou por lá e falou: pancada. Quem entendia de plantação, pancada. Mas por quê? Está plantando naquela terra, lá não tem nada. A terra é árida, seca. É jogar semente, a semente morrer. O retardado está lá plantando pangaré. Irmão, às vezes alguém vai olhar para você como se você fosse uma pessoa que não tem juízo, porque você está obedecendo a Deus. Por quê, pastor? As coisas de Deus, elas se discernem de maneira espiritual. A pessoa natural não entende, ela não vai entender nunca. Ela não vai entender nunca. Mas eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho que me preocupar com qual é a visão de Deus em relação a mim. Se eu sou uma pessoa que está agradando a Ele, está servindo a Ele, está vivendo para Ele. Às vezes é o familiar. Eu escutei já dos meus familiares
essa palavra que eu vou te dizer agora, nós não gostamos de você, nós gostávamos mais de você quando você era do mundo. Por quê? Porque agora a luz em mim incomodava. O meu comportamento aos olhos deles era um comportamento de doido, mas agora a maioria deles se entregou para Jesus. Agora a maioria deles entende o meu comportamento. Você compreende? Então você não tem que se preocupar. Eu fico vendo às vezes uma mulher de Deus, aí o marido dela não tem nenhum compromisso com Jesus. A marido dela fala: eu vou, na tua igreja eu não vou, eu vou para tal, se você quiser comigo eu vou para tal. Ela pega e vai. Ela se deixa levar pelas trevas, em vez de ficar com a palavra que Deus deu para ela. Irmão, desperta. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor, Deus, houve intervenção divina. Houve intervenção divina. Na obediência você vai ter intervenção de Deus. Na obediência você vai ver a manifestação de Deus. Por mais loucura que possa parecer aos olhos de alguém, ou às vezes até aos teus olhos. Até os teus olhos. Eu fico imaginando Abraão, quando o Senhor Deus chama ele e fala: Abraão, vem cá, vamos conversar aqui. Ele fala: pois não, Senhor. Pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, vai ao Monte Moriá e oferece a ele, a mim, em sacrifício. Irmão, era totalmente contraditório. Se você parar para analisar, por quê? Porque Isaac, a qual Deus está conversando com ele aí agora, era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. O Senhor Deus havia dito que abençoaria e faria Abraão pai de muitas grandes nações através de Isaac. Agora ele vem e pede Isaac como sacrifício. E outra coisa, o Senhor Deus, ele não aprova, não aprovou, nunca aprovou e não aprova o sacrifício humano. Não aprova. O Senhor Deus, ele recebia sacrifício de animais, sacrifício humano não. Sacrifício humano era coisa de pagão. Então ele vem e pede o filho da promessa, ele vem e pede uma coisa que ele não tem costume de pedir, que é um sacrifício humano. Você está compreendendo? Ele vem e pede algo para Abraão, que Abraão demorou 100 anos da vida dele para conseguir receber, né? E Abraão simplesmente se submete. Abraão não relutou. A Bíblia mostra que ele levantou logo cedo, quer dizer, ele não perdeu tempo, ele não relutou, ele se submeteu, ele obedeceu, porque isso está lá no livro de Hebreus. A Bíblia mostra que Abraão, Hebreus, se eu não me engano, 11, 17, 18, ela vai colocar ali para você ver. Então o que acontece? Ele diz que a Bíblia diz que Abraão pensou com ele que Deus ressuscitaria Isaac. Em outras palavras, Deus não vai voltar a palavra dele atrás comigo. Se ele falou que é por meio dele que ele vai me abençoar, então eu posso matar o garoto com tranquilidade, que ele vai ressuscitar o garoto. Ele vai trazer o garoto de volta. Então pode ter certeza que ele se submeteu, mas ele confiava. Por isso ele é tido como o pai daqueles que têm fé. Olha lá, eu falei 17, mas está no 19. Hebreus 11, 19. Abraão conhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por isso, assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho, Isaac. Ele falou: Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Quando você obedece, por mais doido que a coisa possa parecer, por mais complicado que a coisa possa parecer, saiba de uma coisa: você vai ter a bênção de Deus com você. Você vai ter a bênção de Deus com você. E o processo vai ser sem dor. Ter dificuldade, não vou dizer para você que você não vai ter em certos momentos. A Bíblia diz: deste mundo tereis aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Irmão, preste atenção, coloque no seu coração. Aprenda a submeter. Aprenda a obedecer. Por mais difícil que possa te parecer no momento, repito, vai ser difícil no momento, mas se você for submisso, aquele momento de dificuldade vai passar e você vai ver a glória de Deus. Se você se opuser
Se você resistir a Deus, o processo vai ser doloroso, vai ser complicado. Em vez de ser bênção para as pessoas, você vai ser problema para elas. Você compreendeu, sim ou não? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Tive que trazer um pouco resumido, por causa do nosso tempo, mas eu tenho certeza que você entendeu que vale a pena se submeter, que vale a pena obedecer. O Senhor Deus diz para perdoar. É complicado, pastor, é difícil. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis que tem a se fazer, mas é necessário que você o faça. E você perdoando, você vai ter a companhia de Deus com você. Por quê, pastor? Porque quem perdoa será perdoado também. Então aprenda a se submeter, que você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Amém, Jesus? Olha, você que está em casa, a bênção do Espírito Santo está com você. Aprenda a se submeter. Para a gente, por exemplo, aqui em Piracicaba, um pouco difícil, um pouco complicado, reduzir o nosso horário, mas nós estamos aqui, obedecendo. Eu tenho certeza que a bênção de Deus estará sobre as nossas vidas. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.